Hoje de manhã nós começamos a olhar para o livro de Tiago e vamos avançar pelo livro de Tiago. E hoje a gente vai ler agora à noite, o verso de 1 ao 8. Hoje de manhã meditamos sobre 1 ao 4. E agora vamos olhar Tiago 1, de 5 a 8, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, esses versos são maravilhosos, profundos, mas pode haver uma grande confusão quando olhamos para eles assim, olhando como estamos fazendo a partir dos 5 ao 8. Nós começamos a olhar o livro de Tiago hoje e dissemos que o primeiro assunto do livro de Tiago aborda como lidar com as provações, com as aflições, com os problemas, com o sofrimento, com a dor, com a perda. E na verdade, toda a passagem do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, trata inteiramente sobre isso. O assunto todo o tempo está girando em torno de como lidar com sofrimentos, perdas, aqui. E quando a gente chega no versículo 12, há um versículo que resume tudo o que ele fala a respeito disso. Então esse verso 12 a gente vai ver na outra semana, outro dia, não vai ver hoje. Então o ponto, e isso é importante, que os primeiros 12 versos do capítulo 1 de Tiago é como lidar com o sofrimento, é como lidar com os problemas, como lidar com as perdas. Então, logo no início, Tiago diz, como vimos: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aflições, provações, pois essas provações, aflições, perdas, sofrimento podem realmente torná-los maduros. Quando você chega no verso de 5 a 8, se você olhar sem considerar as primeiras palavras dele, você pode sair totalmente do que ele está dizendo, e se você olhar atentamente, você vai ver que nessa seção não há menção ao sofrimento, ou seja, no que a gente leu hoje, agora, não é? Dos 5 ao 8, mas ele só está continuando o que ele está falando, Nós é que dividimos a carta em versos e etc. Então ele vem falando sobre como lidar com o sofrimento, com a perda, com a aflição, e é aqui que ele começa a falar isso que a gente acabou de ler. E se você olhar e você não olhar para trás, para qual é o assunto que ele está abordando, se você simplesmente ler o verso 5 ao 8, você pode pensar que essa passagem, esses versos tratam da fé, tratam de oração, trata de sabedoria em geral. Se você não tem sabedoria, eu quero ter sabedoria para várias coisas. Você vai achar que o texto, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Você já ouviu muito esses versos totalmente fora do contexto. Porque se você só lê esses versos, você pensa que ele está falando sobre oração, ou pensa que ele está falando sobre fé, aquele que não duvida, aquele que não é como a onda do mar, e você vai pensar que ele está falando sobre sabedoria geral para qualquer coisa, mas é sabedoria para enfrentar o sofrimento. Ele está dizendo que você precisa de uma sabedoria para enfrentar o sofrimento, que você precisa ser uma pessoa firme, não como as ondas na hora que está sofrendo, que você não pode ser inconstante, que se você pedir sabedoria a Deus no sofrimento, Deus vai dar. Esse é o assunto. Se você pegar esse texto e falar sobre sabedoria geral, você não está pregando o que a Bíblia está dizendo. Se você pegar esse texto e falar sobre fé em geral, você não está... fé oração, pedir sabedoria sobre sofrimento, sobre como sofrer, de tal maneira que você fique maduro, que você não seja levado como uma pessoa inconstante quando você está sofrendo.
Então você deve entender isso, que isso está intimamente ligado ao que a gente meditou hoje de manhã, que são os 4 primeiros versos. Tiago diz que quando você sofre, o sofrimento pode e deve te tornar maduro, te tornar mais... você ser uma pessoa que sabe lidar ainda mais com outras coisas que virão. Pode fornecer as qualidades do caráter que falta em você. Em você falta coisas, como nós vimos, e só através do sofrimento essas coisas podem ser dadas. Então, olhem para o primeiro verbo do versículo 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, você vê qual é o ponto? Isso não está falando de sabedoria em geral. Eu não sou uma pessoa tão sábia em várias coisas. Não está falando sobre oração em geral. Não está falando sobre fé e dúvida em geral, e pessoas que são como as ondas do mar. Está falando quando você enfrenta o sofrimento, quando você enfrenta os problemas, provações, tribulações, a principal coisa que você precisa é de sabedoria. Porque talvez o assunto dele, até o 12, é sobre os sofrimentos que não são possíveis, que são inevitáveis, vai acontecer nas nossas vidas. Agora, como você vai conseguir uma sabedoria em meio ao sofrimento? Se tornar mais sábio, mais maduro, não ser como as ondas do mar, não ser alguém que na hora do sofrimento se torna infantil, se torna pior do que você era, ou pelo menos revela apenas o que você era. Então é disso que se trata essa segunda parte. Não é sobre oração em geral, fé em geral, sabedoria em geral, mas como essas coisas acontecem de tal maneira que o sofrimento te torna mais maduro, não é? Então o que está sendo dito para nós por Tiago é o que você mais precisa quando você sofrer. O que você mais precisa é de sabedoria. Quem não tem sabedoria, então pede a Deus. A primeira coisa que você deve verificar em seu coração quando você depara com as provações do sofrimento e perdas é saber: eu sou sábio, eu tenho sabedoria. Essa é a primeira pergunta, essa é a principal coisa que você precisa. Se você não for sábio, então o sofrimento não vai te fazer alguém mais maduro, vai fazer o oposto. Vai fazer a sua vida de oração decair, vai fazer a sua vida espiritual decair, vai fazer a sua comunhão com a igreja decair, tudo decai, porque você não é sábio para lidar com isso. Então isso revela a maneira como nós pensamos. E aqui está uma citação de C.S. Lewis que vale, eu diria, volumes, não é? Ele diz assim: para os sábios de outrora, ou seja, de outras épocas, das culturas que vieram antes de nós, para os sábios de outrora, o problema central da vida humana era conformar a alma à realidade objetiva. E a solução era o quê? Sabedoria, autodisciplina e virtude. Mas para o homem moderno, ele diz, o problema central é como conformar a realidade aos desejos do homem, com uma solução técnica. O que nós queremos, ele está dizendo, não é sabedoria para adequar a nossa vida à realidade. Eu estou passando por um momento de aflição, de perda, de perda de saúde, de perda de quem eu amo, de perdas. Então, ele está dizendo, as culturas anteriores à nossa, as pessoas queriam conformar a sua vida àquela realidade. Como eu devo viver essa realidade de maneira sábia? Mas ele diz que as culturas, a nossa cultura agora, ele quer conformar a realidade ao seu desejo. Então ele quer aprender na igreja ou em qualquer lugar uma técnica que faça a realidade se ajustar ao que eu desejo. E eu diria que há volumes de sabedoria nisso, e principalmente para a nossa geração. Isso só não impressiona alguém se você não pensa nem muito sobre a vida e nem muito como as pessoas lidam com os problemas. Ele disse que antigamente, e ele não está falando apenas de cristão, ele está falando da nossa cultura, mas infelizmente os cristãos expressam muito mais a cultura do que o evangelho.
Ele diz: para todas as culturas antes da cultura moderna, a grande questão da vida era como eu me conformo, como eu conformo minha alma ao que é a realidade, ao que a vida real apresenta para mim. Isso é sabedoria. Essa é a descrição da sabedoria. Como eu me conformo a essa realidade. Como eu conformo a vida à realidade que eu estou vivendo, a realidade inexorável. Isso é sabedoria. Como no mundo eu abordo a vida como a vida é. A vida é cheia de aflições, perdas e dores. Como eu então vou abordar a vida nesses termos, e não imaginar uma vida encantada e depois ficar totalmente arrasado, porque a vida não é como o meu desejo queria que a vida fosse. Então agora eu quero uma técnica para a vida voltar a se encaixar no meu desejo, ou seja, falta de sabedoria. Mas como eu conformo a minha vida a essa realidade objetiva? A vida é assim. Então a resposta ao questionamento é sabedoria. E é isso que Tiago está dizendo. Se você devia no sofrimento, você está crescendo, está se tornando maduro. Se você não está, você precisa de sabedoria. Isso é falta de contato com a realidade. Então a pergunta que as pessoas fazem hoje não é essa: o que eu faço para conformar minha alma à realidade? A pergunta que as pessoas fazem, como C.S. Lewis diz aqui, é como eu conformo a realidade objetiva ao meu desejo. Nós estamos levando isso, quando ele falou, não tínhamos levado isso tão longe. Mas muitas pessoas, hoje a nossa cultura é assim: eu não vivo numa realidade objetiva. A gente chegou ao ponto de dizer que se uma pessoa acha que ela um homem acha que é mulher, uma mulher acha que é um homem, então o mundo vai ter que se adequar a essa realidade fantasiosa, porque esse é o meu desejo. Em vez de eu me conectar com a realidade, eu quero mudar a realidade para se conectar aos meus desejos. E a resposta é sempre um método. Qual método eu devo usar? Qual é a técnica? Qual é o remédio que eu devo beber? Qual é a pílula? Qual é o livro de autoajuda? É completamente diferente, C.S. Lewis está dizendo, de como as outras culturas anteriores a nossas abordavam a vida. E Tiago está tentando mostrar que o que C.S. Lewis diz está exatamente certo. Que quando você está sofrendo, a coisa que vai fazer você lidar com aquilo da maneira que ele disse, do verso 1 ao 4, é sabedoria. Se você não tem, você terá que pedir ela a Deus. Porque se você não tiver, você vai ser inconstante. As aflições vão fazer você ser totalmente diferente do que você era, e todas as coisas que a sua vida devia estar manifestando, sua vida de oração, sua vida de comunhão com Deus, sua paz, sua alegria, vão estar totalmente, você vai ser como a onda do mar, você é inconstante, você não tem firmeza, você não pode ficar firme. Então a principal coisa que você precisa saber e ter é sabedoria, quando você passa por qualquer aflição. E se você não sabe passar, você não é sábio, você é um tolo. É o que ele está dizendo. Então, por exemplo, pense no luto. Nós perdemos um ente querido. Ou então pense num divórcio, que é uma experiência terrível. Qualquer coisa que surgir. Leia os livros na livraria sobre essas coisas. Procure os especialistas da agora. Olhe pela internet, eles dirão: é assim que funciona, é isso que você precisa fazer. Aqui estão os 7 passos para quem está enlutado. Aqui está os 10 passos para alguém que enfrentou o divórcio, não é? Aqui estão como você pode mudar a situação para corresponder aos seus sentimentos. Em vez de como mudar o coração para se adequar à realidade, que é a sabedoria, como não faço isso, eu fico o quê? Eu fico amargo, eu fico cada vez mais triste, eu fico deprimido, eu fico com raiva, porque a realidade não está se adequando aos meus desejos. Eu quero métodos que façam a realidade se adequar aos meus defeitos, aos meus desejos, ou então eu vou ficar miserável, eu vou ser como a onda do mar, e essas coisas vão me levar para todos os lugares. Agora, a verdadeira questão é:
como isso acontece? Se você ler o versículo 4, ele diz literalmente no grego: deixe o sofrimento ter seu efeito e tornar você maduro. Deixe estava ligado um troço aqui. Deixe o sofrimento ter seu efeito completo em você. Não é? O sofrimento não o torna automaticamente melhor. Se o sofrimento melhorasse as pessoas, esse mundo cada vez era melhor, porque todo mundo está sofrendo, todo mundo está morrendo. Mas você deve deixar com sabedoria o sofrimento te deixar melhor, maduro, mais parecido, moldado pelo Evangelho. Então, quando o Tiago diz deixe, o que ele está dizendo é que só porque coisas ruins estão acontecendo com você, isso não significa que você vai se tornar uma grande pessoa, que seu caráter vai se tornar desenvolvido, isso você vai se tornar mais parecido com Cristo. Isso não acontece. A maioria das vezes acontece o oposto, exatamente porque a tua abordagem é a da cultura, que queria simplesmente adequar a realidade aos seus sentimentos e não adequar a sua alma à realidade, não é? Então você pode se tornar uma casca de ser humano, uma casca vazia, no luto, no divórcio, na saúde que vai embora. E a resposta é que você deve buscar sabedoria. No sofrimento, o que você deve buscar não é de novo como ter os métodos para que a realidade se molde aos seus desejos, mas você precisa de sabedoria. E a gente vai lidar com isso de duas maneiras. Primeiro, vamos olhar por que precisamos de sabedoria no sofrimento, nas provações, nas perdas. Em segundo lugar, como a gente obtém essa sabedoria nas perdas, no sofrimento. Então, por que você precisa? Porque eu preciso, porque nós precisamos. Então, a gente precisa de alguns momentos para explicar isso. Você pode dizer, o que você quer dizer com sabedoria? O que Tiago quer dizer com isso? O que C.S. Lewis quer dizer com sabedoria? O que Tiago quer dizer com sabedoria? O que você quer dizer com sabedoria? Isso não é o que eu quero. Você pode dizer, quando eu estou sofrendo, a única coisa que eu quero é sair do sofrimento. Eu não quero buscar sabedoria para lidar com ele. Eu quero que ele vá embora. Eu quero que você me dê um método, como ele vai embora. Eu quero sair disso, é isso que eu preciso encontrar uma maneira de lidar com isso, ou controlar isso. Mas a Bíblia diz que você precisa de sabedoria. Deixa eu explicar com cuidado, porque alguém pode interpretar mal. Esses eventos terríveis acontecem conosco, com todos nós, mas em grande parte, o que torna sofrimento um sofrimento, e em grande parte o que torna os problemas tão problemáticos e as pessoas tão problemáticas, não é o sofrimento em si, não é o evento em si, não é o que aconteceu ou o que está acontecendo, mas o que dizemos a nós mesmos sobre aquele evento, o que a gente fala para nós mesmos sobre aquilo. Ou seja, é como você interpreta o evento que causa o grande sofrimento com o qual você não pode lidar. A sabedoria com a qual nós recebemos o evento é fundamental. As crenças pelas quais você enxerga o sofrimento ou o evento é fundamental. E por exemplo, se você conduz você tem uma sala razoável, mas você conduz um casal recém-casado, que acabou o casamento, para dentro dessa sala, e é a noite de lua de mel deles, e eles acabaram de se casar, e a pergunta é: vocês gostariam de passar a noite nessa sala? E eles estranham, eles olham ao redor, eles pensam, que lixo, a gente quer um quarto, maravilhoso, não é? Essa sala é horrível. Mas se apenas alguns minutos depois deles saírem, você levasse um homem
que foi condenado por um crime e sentenciado a muitos anos de prisão, e trouxesse ele para aquele mesmo lugar, para a mesma sala, a sala não mudou, o evento é o mesmo. Você abre e pergunta: você gostaria de passar o seu tempo aqui? E ele olhasse para aquela sala, ele dizia: uau, é fantástico, essa sala é maravilhosa. Então, você tem um casal que olhou para aquele mesmo lugar e disse: isso é difícil, é um lixo, é perturbador, isso é decepcionante, é horrível. A outra pessoa entrou e disse: isso é ótimo, isso é melhor do que eu esperava, isso é maravilhoso, é melhor do que eu pensei, é muito melhor. Ou seja, um estava dizendo: isso devia ser uma suíte de lua de mel, devia ser algo incrível, que horrível. O outro estava pensando: isso é uma prisão? É aí que eu vou ficar pelo crime que eu cometi? Isso é fantástico. Eu jamais imaginei que seria essas minhas acomodações. Agora, o que está acontecendo? Eles interpretaram a situação de forma diferente, a mesma situação, o mesmo evento. Eles a receberam com expectativas diferentes. Eles estavam pensando em coisas diferentes quando chegaram até ali. Eles tinham diferentes expectativas sobre o que eles mereciam. E a gente precisa ser cuidadoso aqui. Eu não estou dizendo que a doença, a morte, o sofrimento, a solidão e a perda não são ruins em si mesmas, não é? Eu não estou dizendo que a beleza está simplesmente no olho de quem vê. Nem estou dizendo que a feiura está toda nos olhos de quem vê. Mas eu estou dizendo que o bem e o mal, não estando assim ligado ao olho de quem vê, ainda assim você tem que ver, né? E é importante ser mostrado que o que definimos como dor e sofrimento, em grande parte, está relacionado à sabedoria com a qual você recebe. E é isso que Tiago está dizendo. Em outras palavras, não é o sofrimento e a dor em si, mas se você pode suportar ou não, que é determinado pela sabedoria com a qual você recebe aquilo. Da maneira com que você recebe aquilo, com o tipo de sabedoria que você recebe aquilo, você pode suportar ou não. Jesus suportou a cruz. As crenças que você tem definem se você pode suportar uma coisa. As crenças que você tem sobre si mesmo, as crenças que você tem sobre o mundo, as crenças que você tem sobre Deus, as crenças que você tem sobre o certo, as crenças que você tem sobre o errado, são o que torna suportável ou insuportável, e o que torna útil ou não o sofrimento. É o que determina se você enfrentará a situação com paz, ou você crescerá com ela, ou você vai enfrentá-la com desespero e será destruído por ela em amargura, desespero e depressão. É a sabedoria com a qual você recebe aquilo. Então, me deixe mostrar mais amplamente o que eu quero dizer. Eu vou dar 3 princípios de que a Bíblia chama de a sabedoria do mundo. Quando a Bíblia fala sobre a sabedoria do mundo, o que ela quer dizer é que é uma falsa sabedoria. Por isso ela diz a sabedoria do mundo. Crenças sobre a natureza das coisas que são insensatas, que são tolas. Se essa é a sua sabedoria, então o sofrimento é insuportável. Então, ele vai ficar cada vez mais pesado e vai fazer você diferente, de modo pior, e não se tornar mais maduro, como o Tiago está dizendo. E eu disse que a sabedoria do mundo, ela é secular. Hoje de manhã a gente estava falando isso. A palavra secular, às vezes as pessoas ouvem a gente falar tanto e perdem parte do que é. Eu estava dizendo que no latim clássico, saeculum é o tempo de uma geração. Ou seja, a sabedoria secular leva sempre em conta apenas o agora, o instante, o corpo,
o físico, o que está acontecendo. Porque século é o tempo de uma geração. É por isso que acabou a gente botando século. A gente falou 100 anos tem um século. Porque isso é o máximo que a gente imagina que um ser humano vai viver. Então, o tempo de uma vida, o agora de uma vida vai durar no máximo 10 décadas. A maioria não vai, mas esse é o máximo, está se estendendo ao máximo. Então a sabedoria secular, o humanismo secular nunca leva Deus em conta. É por isso que os papas do humanismo secular, quem é Freud, Marx, Darwin, todos eles tiraram Deus primeiro. Você tem o secular, o agora é importante, está acontecendo agora, não é? Eu quero a vida agora, é isso. E a sabedoria do mundo, tudo que vem dela, ela está confinada nisso. Então a gente precisa passar por isso rapidamente, apenas para dar uma ideia. Mas se você tiver essas crenças, e até certo ponto, porque vivemos no mundo moderno, todos nós de alguma forma estamos afetados por elas, porque elas estão em todas as coisas, estamos imersos nela, e é muito difícil, mesmo na igreja, é como mostrar um peixe que ele está molhado, como tudo que ele conhece é água à volta dele, ele está ali todo o tempo, o conceito é difícil para ele. Então, mesmo que intelectualmente você rejeite a ideia de que o agora que importa e Deus está fora disso, o eterno está fora disso, você ainda pode ser guiado por essas mesmas ideias. E é por isso que você vai ver que o nível de dificuldade de lidar com as coisas do mundo é a mesma do cristão. E você vê que o nível, as pessoas começam a dizer que tudo que você tem são só coisas da agora. Se uma pessoa tem um problema, isso é um problema, isso é uma doença, isso é um distúrbio. Não é porque ela é uma pessoa secular e só pensa no agora. Paulo podia dizer assim: o peso eterno de glória me traz consolação. Mas você vê, ele não é secular, ele está olhando para a glória. Mas para muitas pessoas a glória não conta. O problema é que agora eu não estou sendo amado. Ela é século, ela é secular. Tudo que Paulo falar não funciona para ela. Aí ela diz: eu sou cristã, mas não funciona. Não, porque não? Ela é secular. Ela não pode olhar além do espaço da sua vida, além do século. Ela só consegue ver que se ela perde as coisas ali, ela perdeu tudo. Então, na medida em que você se apega à sabedoria do mundo, o sofrimento, quando entra em sua vida, ele é insuportável. E o sofrimento é inútil. Você não acha que ele está te ensinando nada, como o Tiago está dizendo. Tem alegria quando passar por toda a sorte de sofrimento, porque ele vai produzir em você um caráter. Você não acha, é inútil, ele só está me atrapalhando. E isso que eu perdi está me atrapalhando. O romance que eu perdi, a saúde que eu perdi, isso só é uma desgraça. Porque essa pessoa é secular. Ela não consegue ver além do agora. E se isso estraga o agora, é inútil. Eu queria que isso fora. Não vejo nada nisso. Se você pode suportar ou crescer com ele, depende completamente não do evento, mas de como você interpreta o evento, de como você o entende. Se você interpreta os eventos com uma mente secular, queridos, todo o problema vai criar em você, vai ser inútil. Você vai sentir aquele insuportável e você provavelmente, se não se livrar dele, vai ficar deprimido. Eu vou dar 3 coisas que o mundo moderno acredita e que tornaram o sofrimento insuportável para as pessoas, infelizmente para muitos cristãos, e que também talvez estejam tornando o teu sofrimento insuportável para você. Até certo ponto, você pode estar sendo esmagado hoje, não por causa do que está acontecendo, mas de como você está interpretando o que está acontecendo, de como você aborda. Existe a sabedoria que o Tiago está dizendo: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas você está usando a sabedoria do mundo, que é secular, que enxerga o agora. Então, até certo ponto, você pode estar sendo esmagado, mas não é por causa do que está acontecendo exatamente. Como eu disse, Tiago foi jogado de cima do templo, se machucou todo, mas não morreu. Então apedrejaram ele e bateram com um pedaço de pau na cabeça dele até matá-lo.
É esse Tiago que está falando. Então, depende a que tipo de sabedoria você aborda os eventos. Eu vou listar 3, e temos que ser breves, né? Porque cada uma é um pouco mais, eu diria, perniciosa que a outra. Cada princípio falso é mais pernicioso que o outro. Primeiro, nós vivemos em uma era tecnológica. Vivemos em uma era que esquece o pecado. E vivemos numa era secular. Cada uma é uma coisa mais perniciosa do que a outra. Como eu disse, secular é do agora, não é? Você vive agora. Se ela perde coisa agora, destrói ela, porque está destruindo o agora. E o agora é tudo. Agora, por era tecnológica, eu quero dizer que uma das razões pelas quais as pessoas modernas, como o C.S. Lewis estava dizendo e como o Tiago está dizendo, tem muito mais dificuldade em lidar com as dificuldades da vida do que as pessoas que viveram há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, é que se algo desse errado a um filho quando nascesse, ou se um filho nascesse com algum tipo de deficiência, ninguém pensaria em processar ninguém. Em outras gerações. Agora todos nós pensamos em processar alguém. E eu vou dizer por quê. A ciência e a tecnologia prometeram mais do que elas podem nos entregar. A ciência e a tecnologia prometeu nos entregar coisas que ela não pode. Então eu sempre estou pensando em processar o hospital. Nós vivemos em uma era que diz: nós estamos no controle. Nós, homens seculares, temos a ciência e ela pode resolver tudo. Você se lembra do que C.S. Lewis disse? Técnica, tecnologia. Temos tecnologia, portanto a primeira coisa que eu vou destacar é algo que já se enraizou em nós. Por isso eu disse que é difícil você estar completamente livre disso. A sabedoria do mundo diz que agora nós estamos no controle do universo. Nós temos ciência para resolver os nossos problemas. Nós realmente poderíamos fazer as coisas darem certo se nós quiséssemos, porque nós temos capacidade para fazer as coisas darem certo. Então, se algo dá errado, nós achamos que o governo teria que ter feito algo. Se deu errado só é porque alguém não fez o certo, porque a gente podia fazer certo. A gente podia resolver os problemas, as dores e as aflições. Ou então os médicos fizeram algo errado. Ou então as escolas erraram. Vamos gritar, vamos processar. Eu não sou contra processos judiciais justos, não é? Mas essa realidade, ela está permeando muito mais as ações do que qualquer senso de justiça. Nós sempre achamos que alguém tinha que ter feito algo, porque nós realmente acreditamos que as pessoas e nós chegamos a um grau de tecnologia, de técnica e de ciência, que a gente pode controlar tudo. E se uma coisa sai do controle, é porque alguém falhou. E a gente acaba espalhando isso para tudo. A maioria das pessoas que tem uma vida espiritual fracassada, culpa a igreja. Filhos fracassados, culpa a escola. Culpa o governo. Alguém é culpado, porque nós temos a capacidade de fazer as coisas funcionarem. É óbvio que, por exemplo, a vida espiritual, que todo mundo bota a culpa no irmão, no outro irmão, no pastor, na igreja. É óbvio que no dia do juízo ele não vai poder levantar essas coisas. Por que ele faz isso? Se a vida dele é um fracasso para viver para Cristo, ele não vai poder naquele dia dizer nada a respeito da igreja. Se ele não tem sabedoria para lidar com o sofrimento, ele não vai poder culpar ninguém. Vai culpar Tiago, vai culpar a Bíblia, vai culpar os outros, se eu não interpretei com a sabedoria bíblica os eventos na minha vida. O que eu estou tentando dizer é que há uma grande diferença entre como nós éramos
100, 200, 300 anos atrás e como somos agora. Isso se deve amplamente ao fato de que a tecnologia nos dá essa espécie de sabedoria mundana que diz que o ser humano pode lidar com tudo, que ele tem uma resposta para tudo, e que se então tudo não der resolvido é porque alguém está errando. Se o filho meu é internado e morre, o hospital tem que ser culpado. Eles tinham que fazer algo. Nós acreditamos nisso. É insano, mas nós acreditamos. Portanto, o primeiro pensamento que me vem à cabeça: quem errou? Quem é culpado? Porque nós acreditamos. Nós acreditamos que estamos no controle com a tecnologia, que estamos no controle da vida, que realmente nós vamos acabar com a infelicidade com alguma técnica, com alguma pílula. A ciência passa uma ideia às vezes tão sem realidade. Não, a falta de alegria é porque a dopamina e então era só tomar um comprimido com aquilo, era só injetar aquilo. Mas é óbvio que não é verdade. Nós acreditamos na tecnologia, na ciência, mais do que ela pode entregar, o que outras gerações não faziam, porque nós acreditamos agora que nós estamos no controle. E a verdade é que nós não estamos. Ouça, as coisas estão muito melhores, mas toda a medicina do mundo e toda a tecnologia do mundo nunca diminuíram a mortalidade. Você sabe qual é a taxa de mortalidade? 100%. Sabe qual era há 100 anos atrás? 100%. Sabe qual era há 1000 anos atrás? 100%. A tecnologia não vai te livrar. Se a tua abordagem é que o ser humano agora finalmente controlou as coisas, você é um tolo. Você vai lidar com a morte como um tolo. A tecnologia melhorou algumas coisas, mas ela não pode lidar com as principais coisas de forma nenhuma. Sempre foi assim, e nunca vai diminuir. Não pense, mas com a tecnologia daqui a 100 anos vai ser 100% de mortalidade. Sempre vai ser assim. Nós não estamos no controle da vida. Nós não estaremos no controle da vida, nunca. Vivemos em uma era tecnológica, e isso tornou o sofrimento muito mais difícil de suportar do que era para os nossos avós. Essa é uma falsa sabedoria, porque nós acreditávamos que sempre ia ter uma saída técnica para todos os problemas, que alguém ia sempre ter a técnica, ou o remédio, ou a coisa que resolveria nossos problemas. Quando não resolve, nós chafurdamos, dizendo: alguém é culpado pela minha situação, porque certamente se houvesse boa vontade, as coisas seriam resolvidas. Essa é uma falsa sabedoria, isso se enraizou até certo ponto, e é uma das razões pelas quais estamos tão deprimidos, tão infelizes. A gente fala: alguém poderia ter impedido isso, alguém poderia ter parado essa situação, o que significa que nós assumimos que alguém está no controle, mas o mundo não está no controle de ninguém. Alguém disse uma vez, falando sobre tecnologia: nós costumávamos orar por chuva, mas agora a gente constrói reservatórios. Você pensa que conseguiu lidar com um problema com uma tecnologia, que são os reservatórios. Mas eu diria que eu acho maravilhoso os reservatórios, mas continuo orando por chuva, porque se não chover, não haverá reservatório que vai nos dar água, queridos. Nossas tecnologias não resolvem o problema, não nos colocam no controle. Nós continuamos dependendo de coisas que não têm nada a ver conosco. Os reservatórios nos dão um pouco mais de tempo, mas se não chover, nós vamos morrer de sede. Nós não temos como produzir isso. Nós podemos estocar um pouco, mas achar que agora você, porque pode estocar um pouco de água,
não é mais dependente de algo que não está no seu controle, você é um tolo. Essa é a primeira coisa. Então por que a gente quer processar? A gente sempre acha que alguém poderia ter feito algo. Se uma coisa ruim aconteceu na minha vida, a culpa é de alguém, porque alguém poderia ter feito algo para eu não ser assim. E isso acabou essa era tecnológica se enraizando em todas as áreas que nem tem a ver com a tecnologia. Se a minha vida espiritual é ruim, a culpa é de alguém. Alguém tinha que ter feito algo. Alguém não me visitou, alguém não fez isso por mim, alguém não me aconselhou certo, alguém não me carregou no colo. Alguém! Porque nós estamos no controle. Então alguém é responsável. Em segundo lugar, nós estamos numa era que, por ser secular, esquece o pecado. Vamos combinar, a gente vive numa era que não tem mais pecado. Até os crentes chamam quase todos os pecados de alguma doença. Novamente a gente tem que ser breve, né? A gente já mencionou isso. Nossos ancestrais, eles tendiam a acreditar que moralmente todos nós temos muitos problemas e, portanto, não merecemos uma vida maravilhosa, não merecemos um lar maravilhoso, não merecemos um mundo maravilhoso, não merecemos um corpo maravilhoso, não merecemos. Hoje a gente vive uma dicotomia estranha, porque os cristãos, ainda mais aqueles que realmente abraçaram o evangelho verdadeiro da graça de Deus, ele diz: nós somos totalmente depravados, nós merecemos o inferno. Aí o cara dá uma topada e pergunta: por que Deus está deixando isso acontecer? Você não mereceu o inferno? Como você não merece uma topada? Como não merece essa doença? Como não merece morrer? As pessoas modernas, elas não sentem isso, elas vivem como se o pecado não existisse, elas são seculares. Você conhece aquele famoso livro O que Aconteceu com o Pecado? Eu acho, né? Porque eu já mencionei alguma vez, de Karl Menninger, né? Ele apontou para as pessoas modernas e ele culpou Freud, porque ele é da mesma área, né? Mas ainda assim, quando você lê ele, você vê que ele foi muito influenciado por Freud. Então ele diz que a sociedade moderna removeu nosso modelo moral e colocou em seu lugar o modelo médico. Há pessoas que já ouviram isso só de mim uma quantidade enorme de vezes, mas a nossa cultura faz às vezes você se tornar impermeável a essa verdade, às verdades bíblicas, não é? Ao secular, como eu disse, não é só o agora, mas é o presente século mal, né? Para a maioria dos nossos problemas, nós usamos o modelo médico agora. Por exemplo, eu já falei que, normalmente, pessoas que são muito amarguradas, a Bíblia diz que você não devia deixar nenhuma raiz de amargura ficar no seu coração. Nenhuma. As pessoas são amarguradas, elas então não perdoam. Mas o que elas dizem? Elas dizem que estão machucadas. Você vê, essa é uma linguagem médica. Ela não diz: eu estou amargurado, porque ela sabe o que Deus diz da amargura. Ela diz: eu estou machucada. Elas não dizem: eu estou amargurada, porque elas teriam responsabilidade. Mas quando elas dizem que estão machucadas, se alguém se machucou, você, coitado, vamos cuidar desse machucado. Isso é um termo médico. Eu estou machucado, eu fui muito machucado. Bem, sim, você está machucado. Se você ficar se cutucando com um alfinete, com uma coisa pontuda, uma ferida, daqui a um ano você pode dizer para o médico: eu estou machucado. O médico vai dizer para você: isso não é o problema real, esse treco já teria curado, mas você todo dia cavuca, você está machucado, mas não é, o problema real não é o machucado, é como você está lidando com ele. Ele já era para ter ido embora há muito tempo. Você não era para ter ferida nenhuma, mas você todo dia mexe nessa ferida. Você não está machucado. Não é esse o problema. O problema é que você está se machucando, ou seja, você está se machucando, porque você cavuca isso sem parar. Se você não tivesse feito nada, a ferida já teria fechado, né? Falando biologicamente. Mas você não deixa. Você não deixa. Sabe?
Há pessoas, é porque espiritualmente não é isso. Quando a gente tem um cachorro, ele está, por acaso, tive problema com 2 cachorros próximos. O que você faz? Você bota um treco nele assim, igual um abajur, para ele não mexer. Se ele ficar mexendo, não vai curar. Mas como é um bicho, você não pode explicar. Não pode. Se você ficar mexendo, lambendo, a ferida abre, ela não fecha, ela não sara. Mas você não é um bicho, você não é um cachorro. E se você é um filho de Deus, você tem uma nova mente para ouvir Tiago. Você não está machucado. Você todo dia mexe naquilo. Você não usa o evangelho para nada. Se houvesse, eu não sei o nome daquilo que a gente põe no cachorro, se houvesse aqueles cones espirituais, para ser impossível você remexer, daria tempo. Mas não dá tempo sequer desse sermão fazer efeito, porque quando chegar em casa você vai mexer no machucado novamente e não tomar a verdade de Deus. Então a pessoa é amargurada, ela diz que ela é machucada. Eu estou amargurada, ela está há 10 anos amargurada por um evento, por uma perda, por uma separação, por algo que alguém fez, mas não é aquele evento. E aí, então nós usamos termos médicos. O problema é que você está fazendo algo estúpido. É estúpido mexer numa ferida, na operação, e ficar mexendo todo dia, e abrindo, e coçando, e enfiando um troço dentro. É estúpido. O problema real não é aquilo ia parar. O problema é que você está sendo estúpido, fazendo algo estúpido. A gente não pode falar para o cachorro, você está sendo estúpido. Então a gente bota um cone na cabeça dele. Você não tem um problema médico. O médico ia dizer: se você agisse como um cachorro age com sua ferida, você não tem um problema médico, você tem um problema de estupidez. Tome o remédio, não mexa nisso. É o que ele diria. Você tem um problema moral. Você não consegue lidar com essa situação, porque Paulo apanhou, foi despido e apanhou na rua. Isso foi um grande sofrimento. Tiago está dizendo: peça sabedoria para interpretar isso. Mas se você dizer, eles me machucaram, eles acabaram com meu espírito, eu fui envergonhado, eu apanhei, todos estavam lá. Se 10 anos depois Paulo tivesse, eu estou machucado. Então, ele não estava machucado, ele estava amargurado. Ele nunca lidou com aquilo com o evangelho, mas ele lidou. Ele lidou. Você tem um problema moral. Você está respondendo errado às situações, à dor, ao sofrimento, às decepções. Aí você simplesmente acha que há uma epidemia que só a nossa cultura, só a nossa geração tem de depressão. Não. É a maneira como nós lidamos com tudo. Primeiro acreditamos que a tecnologia resolve tudo. Um comprimido ia me dar paz, uma técnica tal de conversação ia me dar paz. Depois nós demos um termo médico para todos os males em nós. Se eu estou doente, se isso é uma doença, então eu sou uma vítima. Ninguém vai dizer: você para com essa tuberculose. Não, o cara está com tuberculose, vamos tratar. Repouso, descanso, remédio. Agora, se eu quero lidar com o meu pecado como se eu fosse uma vítima, aí eu estou no mundo secular, que o pecado não existe mais. E uma das descobertas sociais mais surpreendentes, eu acho, eu estava lendo um livro recente, é que 90% dos americanos acreditam que demonstram o tipo de amor que, se todos demonstrassem, tornaria a vida melhor. Agora, imagine quão absurdo esse número é. Se 90% realmente estivesse amando da maneira correta, então o mundo seria bom, seria ótimo. 90% das pessoas acham que estão tratando as outras como se todo mundo tratasse aos outros. Seria a maneira correta de tratar. 90%? O que isso significa? Significa
que nós acreditamos que estamos bem. Mas se isso fosse verdade, a sociedade seria como nós achamos que ela deveria ser. Se 90% das pessoas estivessem realmente amando as pessoas certas, fazendo as coisas certas, agindo da maneira certa, então a sociedade teria quase que a sua totalidade agindo da maneira que criaria um mundo maravilhoso. Mas ela é horrível. Estamos completamente, então, o quê? Como Sérgio diz, fora da realidade. Nós estamos conformando a realidade aos nossos sentimentos e não conformando a nossa vida à realidade. Estamos fora da realidade. Então nós achamos que o problema é o pai, a mãe, amigos, governo, igreja. Ou acreditamos que a tecnologia realmente ia resolver os problemas. E aí acreditamos que se alguma coisa dá errado, que a culpa é de alguém, nós temos que processar todo mundo. Alguém morreu, processa. Porque se todo mundo fizesse tudo certo, essa pessoa ia viver para sempre. Porque acreditamos que estamos bem, todos acreditamos que o universo nos deve uma vida melhor. Nós acreditamos que Deus nos deve um casamento melhor, uma saúde melhor. A vida nos deve, porque nós estamos bem, estamos amando bem. Sempre que eu vejo, sempre que eu li o livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, não é? E eu já li algumas vezes para garantir que eu não estou sendo injusto em sempre mencioná-lo negativamente, a gente percebe que há uma suposição implícita. Nós temos um problema. Como Deus pode estar permitindo esse problema em nossas vidas? Por que Ele está permitindo isso? Por que Ele está permitindo aquilo? A suposição é que nós merecemos uma vida melhor do que nós temos, e por isso nós estamos amargurados, por isso nós estamos cavucando, por isso nós estamos deprimidos. Nós merecíamos algo melhor de Deus. A suposição é que merecemos uma vida melhor. Se nós não supuséssemos isso, não haveria amargura. Por que aquele casal que eu mencionei achou que aquela sala era ruim? Porque eles achavam que mereciam um quarto maravilhoso. Por que o cara que estava sendo condenado achou a sala maravilhosa? Porque ele achava que merecia um lugar pior. Em nenhum lugar essa suposição é defendida abertamente. Em nenhum lugar as evidências, quando as pessoas defendem que mereciam uma vida melhor, ela pode mostrar evidências para justificar isso. Nossos ancestrais não acreditavam nisso, que mereciam uma vida melhor do que eles tinham, e então eles sabiam lidar melhor com o que acontecia, porque eles não ficavam achando que eles mereciam algo melhor. Como raça humana, considerando a maneira como tratamos uns aos outros, a maneira como agimos com Deus o tempo todo, merecemos uma vida melhor do que nós temos. Merecemos um mundo melhor. Você acha que sim? Mesmo na igreja, algumas pessoas vão achar que sim, que elas merecem algo muito melhor, contrariando tudo que elas dizem crer. Se você acha que merece uma vida melhor, me mostre as evidências. Mostre as evidências que você apresentaria a Deus hoje, para realmente agir como se merecesse algo melhor do que você tem recebido. Não apenas assuma isso, não é? As pessoas só assumem, elas não mostram nenhuma evidência. Elas assumem como se fosse auto-evidente: eu mereço uma vida melhor. Por quê? A sabedoria do mundo é essa. E uma das razões pelas quais estamos tão chateados, esse é o motivo pelo qual uma pessoa entra em um quarto e não pode dizer isso é um ótimo quarto, como a gente viu, é porque ele achava que merecia um quarto espetacular. É por isso que você tem tanta dificuldade com sua vida. Por isso que o Tiago está dizendo, por isso que sabedoria pode ser porque você tem essa suposição que você não precisa provar, uma suposição definida. Você não precisa provar que merece uma vida melhor. Você simplesmente acha, por que Deus está perguntando? Você parte do princípio de que você merece uma vida melhor. Você nunca mostra as evidências porque você merecia uma vida melhor. Como nossos antepassados achavam que não mereciam uma vida melhor do que a que tem, eles podiam lidar melhor com o sofrimento. Como eles não acreditavam que a tecnologia ia resolver tudo, eles então podiam lidar melhor. Mas o terceiro lugar
vivemos em um mundo secular. O mundo secular diz que você tem que ter sua felicidade aqui e agora, como nós vimos. Que saeculon é a extensão, o tempo da tua vida, o tempo de uma geração. E se você quer ser feliz, tem que ser aqui e tem que ser agora. Esse é o único lugar. Essa é a essência do secular, do humanismo secular. Agora, os cristãos, isso é algo interessante, muitas vezes dizem: eu acredito na vida eterna, no peso eterno de glória, acredito em tudo que Deus comprou na eternidade. Mas nós vivemos uma sociedade em que todas as estruturas de plausibilidade, toda a literatura, todos os meios de comunicação, quase toda a filosofia que rege o pensamento de como nossa alma devia estar, parte do princípio contrário. Eu tenho que ser feliz agora. Essas coisas vão me dar felicidade. Sem elas minha vida é miserável, triste, amarga e deprimida. De manhã eu mencionei Teresa de Ávila, né? Para a Igreja Católica é santa. Ela disse que da eternidade você vai ver todas as coisas difíceis da vida como apenas um quarto de hotel que não era muito bom, no qual você passou uma noite, não é? E ela disse que a coisa mais miserável que pode acontecer contigo é assim que você vai ver. Você pode dizer, bem claro, que isso seria verdade, não é? Se realmente ela estiver certa, e Paulo estiver certo, e Tiago estiver certo. Agora, se como os pensadores do humanismo secular estiverem certo de que nós estamos presos em algumas décadas, 80 anos, e isso é tudo que nós temos, se algo machucar nossa riqueza aqui, nós somos destruídos. Se algo ferir nossa felicidade aqui, o amor que temos aqui, estamos destruídos, porque isso é tudo que há. Como resultado, se essa vida é tudo que há, não há como lidar com o sofrimento, queridos. Você nunca vai poder dizer como Paulo que os sofrimentos estão causando um peso de glória, porque a glória não é uma realidade para você. Você é secular, não é? Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Se você acredita que há outro mundo após este, não é? Ele está dizendo que você não ia ser competente aqui, não ia querer que as coisas fossem melhores aqui, você não ia tentar tornar o mundo melhor, e a sua vida não ia ser... Isso é totalmente fora da realidade. No Titanic tinha uma mulher muito rica, e é óbvio que ela teve os barcos logo para sair, mas ela, quando estava indo para lá, viu uma mulher com um filho, e conversou com ela, e ela tinha outros filhos em Nova York esperando por ela. Essa mulher disse: vai você no meu lugar. Eu não tenho nenhum filho esperando por mim, apesar de ser riquíssima. Agora, por que ela faria isso? Por que ela faria isso se ela ia morrer? Ela ia nadar até Nova York? Você vê, o fato de você realmente não ser secular faz você fazer coisas maiores e não o contrário. Se tudo que ela tivesse era essa vida, então é difícil deixar essa vida para trás para que outro tenha, porque isso é tudo que eu tenho. Então eu li um artigo de um homem marxista, né, numa revista americana, um periódico, na verdade, e ele estava falando sobre as relações sexuais casuais, anônimas e arriscadas que ele tinha. E ele disse, ele era da área de saúde, ele disse: eu sei que é errado, na verdade eu já dei palestras contra isso, eu ensinei sobre sexo seguro, então por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso o tempo todo? E ao longo do artigo ele diz: eu percebi que se eu não pudesse ter sexo quando eu quisesse, com quem eu quisesse, não havia sentido na minha vida. O que ele quer dizer é o seguinte: se eu não puder ter sexo agora, o que mais há para mim viver? Você vê, ele é totalmente secular. Sem sexo, o que há mais? Daqui a uns anos eu estou morto. Ele está simplesmente
sendo impulsionado, ele sabe disso, ele diz: às vezes eu me sinto como um monstro, mas eu não consigo evitar. Agora, a gente podia perguntar a Marx: você chama isso de competência? Isso realmente não é, na verdade, o ópio da pessoa? Não é o oposto? Se esse mundo é tudo que há, nós não conseguimos lidar com a destruição do que temos. Pessoas, nosso corpo, sexo, dinheiro, não conseguimos. Ficamos deprimidos. O número de suicídio é enorme em nossos dias, porque acreditamos que na era tecnológica o ser humano ia poder resolver tudo que temos, porque acreditamos, não acreditamos nas coisas que fazem você crescer no sofrimento, mas aquilo tira tudo pelo qual vale a pena viver. Você nunca pode fazer o que Teresa de Ávila disse: é uma noite ruim num quarto, isso não muda a minha vida. Tiago podia olhar: eles vão me jogar de cima do templo, depois eles vão me apedrejar, é uma noite ruim, isso não acaba com a minha vida. Você vê, ele está dizendo: é isso que faz o homem não ser inconstante. É esse tipo de sabedoria, e ela não está em nenhuma parte da sabedoria do mundo, não está em nenhuma parte do humanismo. Você não pode dizer isso, você é destruído por isso, você é controlado por isso. Aquele homem está dizendo: eu sou controlado pelo sexo, mesmo sabendo que isso vai causar 1000 problemas aqui, mas eu só tenho essa vida, eu tenho que viver ela agora. Daqui a pouco eu estou velho demais, daqui a pouco eu morro. Se você esse tipo de sabedoria, você vê, não faz você não saber lidar com as perdas, o sofrimento. Tiago está dizendo: você não tem sabedoria. C.S. Lewis conta falando a respeito de algo parecido. Ele tem uma ilustração, ele disse: se você tivesse uma criança brincando num lugar pobre, na lama, mexendo com lama, fazendo bolinho de lama, castelo de lama, e você dissesse para ela: olha, filho, eu sei que você está se divertindo, isso parece ser muito divertido, não é? E aquele castelinho que você fez com a lama, esses caminhõezinhos que você está usando para botar a lama para levar, mas essas coisas não são. Eu vou levar você para um lugar para você ver o mar, para brincar na beira do mar, para ver o mar, para ver as coisas. Mas para isso nós precisamos entrar no carro e andar algumas horas, não é? Nós vamos dirigir o dia inteiro, mas quando chegamos lá, você vai ver um lugar que você nunca viu antes, uma beleza que você nunca viu antes. Vai ser incrível, é lindo. Mas o que o menino faz? Ele grita, ele joga o caminhãozinho no chão. O que é a praia? Eu nunca vi a praia, não sei o que é a praia, não é? Eu gosto daqui, eu gosto do meu caminhão, eu gosto de fazer os castelinhos de lama. Você pode dizer para ele: a praia é muito melhor do que uma poça de lama. Você não faz ideia. Quanto tempo a gente vai demorar para chegar na praia? Não, a gente só vai poder ir daqui a 3 dias. E vai levar tempo. Ah, não, eu quero agora. Ele é secular, a criança. Quero agora. Eu quero isso aqui mesmo, a lama. E se você, eu já tive filhos pequenos, não é? O que você quer dizer para ele é o seguinte: crie juízo. Essa não é a maneira certa. Você vai dizer para ele: cresça. Você não tem a perspectiva, é por isso que você acha que a lama é melhor que a praia. Você está preso nessa poça de lama porque você não conhece nada além dela, e você acha que ela é a sua vida, a sua diversão. A destruição da sua poça de lama seria a destruição da sua vida, filho. Mas isso não é a vida. Então, quando Teresa de Ávila está dizendo a você, se em algum nível você acredita que esta vida é tudo que existe, você não é capaz de lidar com nenhuma perda de quem você ama, da sua saúde, da sua vida.
Você não pode dizer, como Paulo disse, eu quero glorificar a Deus pela minha vida ou pela minha morte. Como pela minha morte? Minha vida é tudo. Ou você não vai poder dizer, não tem a minha vida em importância, contanto que eu cumpra o chamado que Deus me deu. Ele não tem nada de secular na sua mente. Ele não acha que se perder a vida, ele perdeu tudo. Ele diz, o mundo me considera um lixo. Ele não está destruído, porque ele não é secular. Ele não está pensando que ao mundo ver ele como um lixo, sua vida foi para o buraco, e agora ele está amargo, vai ficar mexendo naquela ferida, no que as pessoas fizeram, deprimido, e quem sabe é melhor morrer, se o mundo acha que eu sou um lixo. A sabedoria do mundo, isso faz você ser competente para lidar com a vida? Lógico que não. Alguém como Paulo pode muito mais lidar com a vida, aproveitar as coisas boas que Deus dá, do que o oposto. O que Marx falou é exatamente o oposto. Quem é secular não pode lidar com a vida real, cheia de problemas, dores e mortes, porque ele só pode lidar com o agora. E se ele não tiver a felicidade agora, e se ela não tiver a forma de um casamento, a forma de um relacionamento, a forma de uma posição, um reconhecimento das pessoas, então é o fim. E a gente tem que encerrar, não é? Mas há princípios de sabedoria bíblica, que é o que Tiago está dizendo que você deve pedir a Deus, que é oposta da sabedoria do mundo. Se você tiver esses princípios do coração, você verá que ao receber as coisas, elas serão processadas através dessa sabedoria. E Tiago diz que você pode se alegrar na aflição, dependendo de com que tipo de sabedoria você processa os eventos, as coisas. O primeiro princípio da sabedoria da Bíblia é que você sabe que é um tolo. Você já sabe que é um tolo. Isso é o primeiro princípio. Se você olhar na Bíblia, especialmente em Provérbios, como eu disse que Tiago se assemelha aos livros de sabedoria do Velho Testamento, você vai ver que uma maneira de você reconhecer que você é tolo é que você pensa que é sábio. A maneira de reconhecer uma pessoa sábia é que ela sabe que ela é tola. Você pode ver isso. Hitler pensava que era sábio, ele era um tolo. A gente pode dizer que Abraham Lincoln estava sempre ciente da sua tolice. Ele é uma das pessoas mais sábias que você vê. Isso é o curso natural das coisas. Se há alguém aqui essa noite que não sente que quando se trata do mundo e do coração humano e de fazer a coisa certa, você não se sente um tolo, você é um grande tolo. Se você pensa, eu entendi, a vida tinha que ser dessa forma, você é tolo. Porque você acha tão sábio que você acha que você devia decidir como a vida devia ser. Isso é uma prova de tolice sua. É óbvio que você não vai saber lidar com a realidade. Se você dizer, eu sempre sei qual é o caminho certo, eu sempre sei o que devia acontecer com a minha família, com a minha vida, com o mundo, eu sempre sei, você é um tolo. O que mais esmaga você na presença do sofrimento é que você tinha certeza de que aquilo não tinha que acontecer. Jesus não está esmagado pela realidade da cruz, não é? Mas se ele tivesse certeza que aquilo não podia acontecer, então ele está esmagado. Em outras palavras, se você disser, eu sei como devia ser as coisas, eu sei que essa pessoa que não devia morrer, eu sei que na minha vida eu devia ter isso, eu sei que eu tinha que ter o casamento tal, se você sabe como a vida devia ser, você é um tolo, e você não vai saber lidar quando as coisas não forem como você, tão sábio, já sabia que elas deviam ser. Então o primeiro princípio de sabedoria é que os sábios na Bíblia, eles sabem que são tolos. Eu não sei como a vida deve ser, eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sabia, por exemplo, se você fosse Paulo, e é o que ele diz, eu pedi para tirar o espinho, porque eu achava que isso era melhor, mas aí Deus falou assim, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Então, como ele não se achava mais sábio que Deus, ele disse, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, no meu sofrimento, para que a graça de Deus abunde em mim. Está vendo? Ele reconheceu que ele não sabia como as coisas deviam ser,
que se elas fossem por aquele caminho que ele achava, ele ia se tornar orgulhoso. Mas em vez disso, se você disser: eu não sei muito, na verdade eu sei muito pouco, eu percebo cada vez mais o quão pouco eu sei, eu preciso crescer, eu preciso entender. Por exemplo, Paulo precisava entender sobre a graça, como ela era suficiente, não é? Eu achava que isso deveria ser assim, mas aconteceu de forma diferente. Eu não sei, Deus sabe melhor. Se você entrar no sofrimento com essa humildade, ele vai ser suportável. George MacDonald, um romancista escocês, também foi pastor, mas como pastor ele foi ruim, né, teologicamente, mas como romancista com princípios cristãos ele foi bom, de tal maneira que ele é o cara que influenciou os grandes que escreveram depois dele, no mundo da fantasia, trazendo verdades importantes como Tolkien, como C.S. Lewis. Na verdade, os grandes escritores assim tem ele como referência. E ele tem uma ótima frase, ele diz assim: tudo que é difícil indica algo além da nossa teoria de vida atual. Ou seja, você tinha uma teoria para a tua vida. O que você chama de sofrimento e dor é que alguma coisa acontece fora da tua teoria para a boa vida. O problema é uma coisa que te confunde. Em vez de se zangar com Deus, você deveria perceber: isso está mostrando que a minha teoria estava errada. A teoria do que ia me fazer feliz, do que ia fazer minha alma prosperar, não estava certa, estava errada. Mas se você achar que a sua teoria estava certa, você vai ficar amargo e deprimido. Se você se acha uma pessoa sábia, que sabia como tudo devia ser, então você vai se tornar amargo e deprimido, porque você não vai ter uma alma, como C.S. Lewis disse lá no início, que pode lidar com a realidade. O sinal da sabedoria é saber que você não é sábio, essa é a primeira coisa. Saber que você não sabe muito sobre a vida, não sabe muito sobre as coisas, e você sabe que Deus é muito mais sábio que você. Essa abordagem já faz você, essa é uma sabedoria do alto. Essa é uma abordagem que faz você saber lidar com o sofrimento, torna ele suportável. Tiago não sabia todas as coisas porque ele devia ser jogado de cima de um templo, e devia ser apedrejado e depois ter a sua cabeça esmigalhada com um pedaço de pau. Certamente a teoria de vida dele não por que isso não, antes de ser apedrejado, é o que a história diz, ele orou igual Estevão, porque ele não estava sendo guiado pela a sua própria teoria meramente secular de vida. Esse é um sinal de sabedoria. Se você entrar no sofrimento com essa mentalidade, você vai ser capaz de suportar. Se você achar que você é sábio, já sabe como a vida deve ser, você não vai poder suportar. Você vai ficar amargo, você vai ficar deprimido por fim, porque a sua vida está acabando, ou aquilo está acabando com a sua vida. Então, olhe para si mesmo agora. Alguns de vocês não sabem lidar com a vida apenas porque estão certos de que sabem como a vida devia ser, e ela não está sendo desse jeito, então ela está errada. A questão cientista. Os cientistas, eles tinham uma teoria sobre o comportamento das ondas, e eles perceberam em algum momento que a luz às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. Isso é muito confuso, porque supostamente onda não tem massa, ela não pode se comportar como partícula. Onda é onda, partícula é partícula. É isso que a teoria científica tem. Nós sabemos, de acordo com a teoria atual das ondas, que uma onda não pode ter matéria, como a partícula, mas aqui está a luz, que se comporta como onda às vezes e se comporta como partícula às vezes. Então, o que os cientistas fizeram quando eles perceberam que a luz podia agir às vezes como uma onda em determinada situação e outras vezes como partícula, mas que a teoria que eles tinham dizia que aquilo é impossível, que ela devia ser uma coisa ou outra,
Eles disseram: acabou, esqueça a ciência, jogue fora. A vida é sem sentido, o universo é irracional. Esse treco aqui está agindo de uma maneira irracional. O que eles disseram? Eles disseram: descobrimos uma dificuldade que é maior do que a nossa teoria atual. A nossa teoria atual não pode suportar essas duas coisas. Nós ainda não temos uma teoria melhor do que essa, mas vamos continuar e esperar encontrar uma teoria melhor, que realmente esteja em conexão com a realidade, porque é óbvio na realidade que algumas coisas podem agir como uma onda e como uma partícula. Eles não tentaram adequar a realidade à sua teoria. Eles viram: tem uma coisa na nossa teoria que não consegue explicar a realidade, mas isso aqui é a realidade. A luz se comporta como onda e como partícula, mas nossa teoria não consegue explicar isso. Em vez de eles falar que o mundo não tem sentido, eles falam: nossa teoria tem alguma coisa que não compreende a realidade completa. Eles não falaram: qual é o problema da luz? Por que ela não está funcionando? Por que a luz não está reagindo conforme a teoria? A luz está errada, a luz tem que se adequar a essa teoria. É isso que as pessoas fazem. Eu já sei como a luz devia se comportar, e ela não está comportando direito, ela está errada, ela tem que se adequar às minhas teorias. Não, eles disseram: nossa teoria não consegue explicar por que a luz faz isso, mas ela faz. É isso que as pessoas fazem. Ela já tinha uma teoria de como a vida devia ser. A vida não é como ela devia ser. Ela só pode dizer: a vida é um absurdo, a vida é irracional, ela devia ser desse jeito aqui. Em vez de ela dizer: a minha teoria de vida, se fosse bíblica, estaria em contato com a realidade. Não está em contato com a realidade. Eles não falaram: nós somos sábios. Como é que a onda não está respeitando a nossa sabedoria? Como é que a luz não está respeitando a nossa sabedoria? Como é que ela está confundindo as coisas? Eles pensaram: nós não somos sábios o suficiente para explicar isso ainda. Agora você sai pelo mundo e diz: bem, isso deveria acontecer assim, minha vida devia ser assim, assim e assim, aquilo devia acontecer, eu vivi uma vida boa, e ainda assim eu estou sozinho e não casei. Ou eu vivi uma vida boa, e ainda assim eu fiquei doente. Eu vivi uma vida boa, e não vou viver 90 anos, vou morrer com a metade de 90 anos. O que você diz? Qual é o problema da vida? Você devia dizer: qual é o problema da minha teoria sobre a vida? Está errado, porque a minha teoria não englobou o fato da morte, de eu ficar sozinho, e etc, etc, etc. Se a teoria de vida de Tiago não suportasse ele ser jogado de um templo, então ele ficaria muito perturbado quando isso estava acontecendo. Ele não poderia lidar com aquela dor, com aquele sofrimento. Ele ia ficar confuso. O segundo princípio que a Bíblia diz que você deve saber para lidar com o sofrimento é que esse mundo é temporário. Você não é uma pessoa secular. Se você é, não tem nada que a Bíblia fale que é para você. A Bíblia não tem nada para dizer para humanistas seculares. Trate a sua alma como eles dizem. A Bíblia não tem nada a dizer para você. Ela realmente não tem uma alegria para você no meio do sofrimento. Se você é secular, não existe isso. No meio do sofrimento só existe dor, não existe alegria. No meio da perda só existe falta de paz, não existe paz. A Bíblia não está falando com essas pessoas. A Bíblia está falando com pessoas que não são mais seculares, que tudo para elas está no tempo, é o agora. O sofrimento não é o nosso destino. Nós viemos de uma era dourada, nós caímos dessa era dourada. Se confiarmos nele, em Deus, nós voltaremos a um tempo onde não haverá mais as marcas da destruição. Se você não souber disso, aqui está o que vai acontecer. Você vai precisar refletir por um momento. Muitas pessoas, quando o sofrimento chega às suas vidas, elas dizem: isso prova, muitas pessoas no mundo, né, não haver um Deus, ou prova que Deus não está agindo com sabedoria, ou prova que não há sentido nas coisas. No entanto, é isso que faz as pessoas ficarem amargas, e cristãos também amargos. Deus está cometendo alguma coisa errada. Lá para um homem totalmente secular, ele vai dizer: o próprio Deus, isso aqui evidencia que ele não existe. Mas, por exemplo, Pascal é um gênio, não é? Foi um matemático, escritor, físico, inventor, criou a primeira máquina de calcular. Isso naquela época. Ele nasceu em 1623, morreu em 1662. Pascal só viveu 39 anos.
É inacreditável. Tudo sobre economia, probabilidades, geometria. Olha a quantidade de coisa, pressão atmosférica, cálculos matemáticos complexos foram desenvolvidos por Pascal, que só viveu 39 anos, não é? E ele esclareceu enigmas. E com 19 anos ele já tinha criado essa máquina de calcular, desenvolveu o método do problema dos partidos. Enfim, Pascal era um gênio. Mas ele era uma pessoa extremamente sensível à verdadeira sabedoria. E ele diz: a sua indignação com o sofrimento é que você olha para o sofrimento e diz: o sofrimento é antinatural. Você olha para a morte e fica indignado com ela. Pascal disse: isso não poderia ser verdade se você fosse só uma pessoa secular, consistente, porque sempre houve morte. Então, como ela pode não ser uma coisa natural? Por que isso te perturba? Nunca houve uma época que as pessoas não morressem. Ele diz o seguinte: você nunca vai ver as pessoas: estou deprimido, estou triste. Por quê? Porque eu acho que a gente tinha que ter duas bocas. Essa não é eu que falando, é Pascal falando. Nunca ninguém fica falando isso, porque eu tinha que ter duas bocas. Porque como nunca ninguém teve duas bocas, você não acha que é horrível ter só uma boca. Mas sempre houve morte, então por que você acha a morte horrível? Ele diz. Uma ateísta famosa, das mais famosas, ela lutou nos Estados Unidos para acabar com a oração nos colégios. Ela entrou com processos várias vezes até chegar no Supremo, a divisão Estado e Igreja, de tal maneira que acabou proibindo todas as coisas que tem a ver com Deus na escola, porque ela era uma ateísta. E ela diz o seguinte, eu estava lendo um artigo dela outro dia, ela já morreu, né? Na verdade, ela nunca, alguém matou ela e o filho dela, e eles desapareceram, nunca ninguém achou nem o corpo. Mas ela é muito famosa, ela era famosa na Time, por exemplo, dizendo que ela é a mulher mais odiada da América, por causa da luta dela contra qualquer coisa que diz respeito a Deus, não é? Ela disse assim: não acredito na verdade, porque olhe para Hitler, ele achava que tinha verdade, e ele matou os judeus. Olhe para a Igreja Católica. É o que ela disse, né? Eles achavam que tinham a verdade, então fizeram a Inquisição. As pessoas que acham que têm a verdade fazem essas coisas horríveis, então eu não acredito na verdade. Mas é óbvio que ela não acreditando na verdade, ela acabou querendo impor pela força as ideias dela para todo mundo, não é? A mesma coisa que ela diz que os outros não deviam fazer. Agora, se não há verdade, por que ela estava indignada com a Igreja Católica? Ou com Hitler? Então, dizer: eu não acredito em Deus por causa do sofrimento, eu odeio o sofrimento, é uma maneira estranha, porque se não existe Deus, por que o sofrimento é errado? Ele é simplesmente natural, não é? Os animais não ficam escandalizados, eles procuram sobreviver na savana, na floresta, na África, em qualquer lugar. Eles procuram ficar vivos, mas eles não estão indignados como a vida é, porque aquilo é o que a vida é para eles. Nunca foi diferente. Pascal diz que o simples fato de você se indignar prova que você foi feito para algo diferente, porque você não fica indignado porque não tem duas bocas, porque você não acha que devia ter duas bocas. Você não consegue sequer ver a vantagem de ter duas bocas. Então você não está ali indignado que isso é injusto ter uma boca só. Então, em outras palavras, se você decidir que o sofrimento é um problema para a sua confiança em Deus, então cada vez que o sofrimento chegar, você não pode ter Deus como o teu cálice que transborda. Tiago diz: você vai ficar indignado, desesperado e deprimido. Você nem pode, na verdade, se fosse consistente sobre o pensamento geral a respeito de Deus em relação ao sofrimento, ficar indignado se você levar isso ao último, às últimas consequências. E por último, não é? Você precisa saber sobre a morte de Jesus na cruz, porque essa é a terceira coisa que compõe a maneira com que você aborda as coisas, de tal maneira que o sofrimento
gere aquilo que Tiago disse. A morte de Jesus resolve o problema do sofrimento em geral, ela só não resolve o problema do seu sofrimento em particular. É assim. Os cristãos continuam dizendo isso não é justo, e dizem acreditar em Cristo e na cruz. Aqui estou eu, um cristão, fazendo essas grandes coisas para Deus, estou sofrendo, isso não é justo. Se eu olhar para eles e perguntar, deixe-me fazer uma pergunta: Jesus Cristo sofreu injustamente? Ele sofreu uma dor tremenda e uma injustiça tremenda nesse mundo? Sim. E por que você acha que é melhor do que ele? Por que você acha tão natural? Você acha bom, não é? O sofrimento dele. Por que você acha que você não devia sofrer? Você sabe que as pessoas geralmente dizem, elas dizem, eu entendo porque ele sofreu. Ele sofreu para salvar os eleitos. Então eu entendo o sofrimento dele. Você está sofrendo. Há uma razão também. Deus só não te contou. Você vê que quando você entende a razão pela qual um sofrimento acontece, é o que você está dizendo. Como Cristo tinha um propósito para o sofrimento dele, eu entendo. A grande aflição, a ira infinita, porque tinha um propósito. O problema é que você tem, não é o evento, você vê porque aquele é o pior evento que já aconteceu. Mas por que você acha que ele faz sentido? Porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Mas em Jesus Cristo, a Bíblia dá a você a sabedoria de saber qual era o propósito. Mas Deus não é obrigado a dizer para você porque todas as coisas acontecem. Você não vê que em Jesus Cristo Ele nos deu todos os motivos, todas as razões, mas Ele não deu para você. Jesus Cristo olha para nós e diz, eu mantive minha posição, eu sofri infinitamente obedecendo meu Pai. Porque eu sofri infinitamente, você foi redimido. Você foi redimido no meu sofrimento infinito. A redenção surgiu disso. Agora, já que eu sofri por você, eu estou chamando a você a sofrer e me glorificar no seu sofrimento. Ele diz, se você orava antes e agora começou a sofrer, continue orando. Se você estudava a minha palavra antes e agora está no meio de um sofrimento, continue. É isso que Tiago disse, que é uma pessoa que não é inconstante como as ondas do mar. Se você era gentil, se você era obediente, continue agora. Eu fui obediente até a morte de cruz. Eu não fui obediente só em alguns casos, em algumas situações. Apenas entre pelo caminho como eu entrei. Deus não é obrigado a te dar todas as razões, mas Ele tem. Você se tornará mais compassivo, se tornará mais fiel. Jesus está dizendo, meu livro é o seu livro. Você pode não saber cada conexão, mas eu fiz tudo para que meu Pai fosse glorificado em meio aos sofrimentos infinitos, e você deve fazer o mesmo. Por isso que Paulo disse que queria que Cristo fosse glorificado na sua vida e na sua morte. Talvez Deus jamais te diga exatamente por quê, mas eu estou lhe dizendo por quê. Você pode dizer que ainda não respondemos exatamente a pergunta de como a sabedoria virá, mas eu respondi. Tiago respondeu, fique firme, se você tem uma fé verdadeira. Você sabe o que significa a mesma coisa que perseverança, significa dizer, vou obedecer, não vou ter duas lealdades. Deus não vai ser importante para mim se minha vida for boa ou não. Eu terei uma lealdade, não terei lealdade dividida. Então você nota o que diz, se você pedir a Deus sabedoria, e você abordar as coisas com a sabedoria de Deus, você vai ficar firme. Como obter sabedoria nas provações? Atualmente, muitas pessoas dizem que o problema são os temperamentos, não é? E
Alguns vão dizer que pessoas que têm um temperamento muito ansioso, eles tendem a fugir das coisas. Elas ficam com medo, elas fogem. É a característica da criança ansiosa, ela foge. E as crianças ou as pessoas mais agressivas, elas vão em direção à ameaça, elas lutam. Mas você vê, isso não é sabedoria, nem na definição geral, nem é óbvio na definição bíblica. Porque você vê, e se a criança ou a pessoa que sempre foge porque ela é ansiosa, tiver uma situação que ela precisa enfrentar, então ela vai fugir, vai dar tudo errado. Agora imagina aquela pessoa que tem um temperamento mais agressivo, se ela sempre enfrenta as coisas, e quando acontecer uma coisa que ela precisa fugir, ela não vai fugir, e vai ser uma desgraça. Ela sempre vai agir conforme o seu temperamento. Isso é o oposto da sabedoria, porque ela só vai agir certo se aquilo é uma coisa que pode ser enfrentada, se ela é agressiva. Mas se aquilo é uma coisa que você deve fugir, ela vai agir errado. E a outra que é ansiosa, ela sempre foge. Então se aquilo é uma coisa que é para fugir, ela vai acertar. Mas se for uma coisa que é para enfrentar, então ela vai ser derrotada, não é? Então já chegam à conclusão alguns cientistas de que a melhor coisa é você ser colocado nas situações, por exemplo, uma pessoa que sempre foge, colocar numa situação que não dá para fugir. Ou uma pessoa que sempre enfrenta, colocar em situações em que enfrentar é péssimo, não é? E que os pais deviam pensar isso, não deviam sempre colocar os filhos nas situações em que está de acordo com o temperamento deles, de timidez e fugir, ou de enfrentamento, porque isso é o oposto da sabedoria. E a gente pode terminar aqui. Jesus Cristo, ele não tinha um temperamento, pelo menos você não pode detectar. E não devia ser possível detectar em nós. Só é possível à medida que nós somos tolos. Quando você lê e vê Jesus, ele não é agressivo, não é fleumático, não é colérico, não é sanguíneo, não ele é sábio. Isso quer dizer que Jesus sempre sabe como agir em todas as situações. Ele nunca está sendo dirigido por uma coisa que não seja a sabedoria. Então ele não foge quando tem que ficar, não fica quando tem que fugir. Ele não é duro quando não precisa ser, ele não é doce quando precisa ser duro. Porque você vê, ele não tem temperamento, você não percebe. Ele é sábio. Ele sempre faz a coisa importante e certa. Quando falar, quando ficar em silêncio. Ele falou muito, mas chegou um momento que ele ficou como uma ovelha muda. Ele nunca trata um amigo como inimigo, nem um inimigo como amigo, nunca. Por quê? Porque ele sabe, ele é sábio, ele era absolutamente sábio. Neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Ele é sábio e ele sofreu. Pelo sofrimento ele te tornará sábio, é o que Tiago está dizendo. Você precisa ser sábio, e você vai sempre saber conformar a sua vida à realidade. E é a isso que o sofrimento, quando você aborda ele com o Evangelho, leva você à sabedoria. E é isso que nós vamos ver na próxima vez que olharmos para Tiago. Vamos ficar de pé. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro mesmo
galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.